os dias? Pois é, você pode estar sofrendo de alguma doença do sono. Nada muito grave, mas que pode transformar a sua vida. Veja as dicas de um profissional da área para se evitar este mal. O Dr. Alberto Peregrino é neurologista e está desenvolvendo um grande trabalho em São Paulo, numa especialização que fala sobre o sono. E é sobre isso que a gente vai conversar com ele agora para saber desse mal que atinge muita gente no Brasil, né, doutor? O sono é uma coisa importantíssima para a nossa saúde. E, infelizmente, na nossa sociedade moderna, a prevalência de pessoas que sofrem de algum distúrbio do sono está em torno de 30% a 40%. Se você analisar uma clínica geral, uma policlínica, você vai ver que 50% das pessoas queixam-se aos médicos de algum problema de sono. Uma insônia, por exemplo, acorda cansado e assim por diante. Então, doença do sono tem a ver com a nossa saúde de uma maneira geral e é muito frequente na nossa população. Acho que a insônia é uma dessas maiores doenças do sono, não é isso? É uma das mais frequentes. O que é insônia? De uma maneira geral, insônia é uma dificuldade que a pessoa tem para iniciar o seu sono ou para manter o seu sono. Aquela pessoa que dorme logo, mas acorda 2, 3 horas da manhã. Qualquer barulhinho, né? Qualquer barulhinho, ou mesmo sem barulho, né? E fica lá acordada até 6 horas da manhã. Ou então tem pessoas que acham que dormiu a noite toda, mas que acorda cansado, mal-humorado, irritado. É um sinal que não dormiu bem. Então, ela pode ter a impressão que dormiu bem, ou que dormiu a noite toda, mas se ela acorda cansado, indisposto, irritado, mal-humorado, depressivo, isso é considerado também insônia. Insônia é um sono inadequado. E às vezes as pessoas têm uma doença do sono e nem percebem, né, doutor? Exatamente. As doenças do sono, ou sono propriamente dito, é uma coisa assim muito nova dentro da medicina. Nos últimos 20 anos é que estão sendo realizadas pesquisas de uma maneira mais científica e tem se descoberto coisas incríveis em relação ao nosso sono. Por exemplo, o nosso sono, ele tem 5 estágios importantes que se repetem 4 a 5 vezes durante a noite. Cada estágio desse, cada ciclo desse de 5 estágios demora 2 horas mais ou menos. Temos o estágio 1, que é a sonolência, o estágio 2, o estágio 3 e o 4, onde nós dormimos profundamente. Esse estágio 3 e 4 é muito importante para o nosso descanso, para o nosso repouso, a gente acordar disposto. E tem um 5º estágio que a gente chama sono paradoxal. Nós estamos totalmente largados, sem contração muscular nenhuma, mas o cérebro está funcionando a mais de 1000, está funcionando eletricamente e ativamente. Então é um sono paradoxal. Nessa fase onde se recicla, onde se rejuvenesce ou se estimula as nossas transmissões nervosas. Então tem a ver com o envelhecimento. Então, quanto mais funções intelectuais, mais sono paradoxal nós vamos ter. É um sinal, é uma prova que esse estágio do sono tem muito a ver com a nossa memória, o nosso aprendizado e também com o envelhecimento do nosso cérebro. Né? Doutor, e o que a gente pode fazer para ter um bom sono? De uma maneira geral, por exemplo, se você for analisar a insônia, a pessoa que tem dificuldade para dormir, o que é que vai acontecer? A maioria dos médicos tem um costume de receitar tranquilizantes. Mas os tranquilizantes é uma arma de 2 gumes. Se não for bem indicada e escolher o tipo certo de tranquilizante e o momento certo daquela pessoa tomar ou não tranquilizante. De uma maneira geral, o tranquilizante, ele prejudica muito o nosso sono. De uma maneira geral, o mais importante é a pessoa se conscientizar da importância do sono, como nós acabamos de falar, esses estágios do sono, e analisar, essa pessoa tem que ser analisada, ver como é que está a sua higiene do sono. Seus hábitos, não é? Né? Por exemplo, cochilar demais durante o dia, sem necessidade, atrapalha o sono. Excesso de café, excesso de refrigerantes, o próprio tranquilizante, como nós já falamos, dependência a algum tipo de droga, abuso do álcool, alimentação muito perto da hora de dormir, exercício físico muito intenso perto da hora de dormir, usar a cama para assistir televisão,
Para dormir só, né? Ir para a cama só quando você estiver cochilando. Porque às vezes você usa a cama para assistir televisão e se acostuma. Apaga a luz e o sono não vem. Você quer a televisão. Está sem a televisão. Então é um reflexo como se fosse condicionado. E uma das principais causas de insônia é a insônia provocada pelo estresse, pela ansiedade. Falta de dinheiro do povo, né, doutor? Exatamente. Ou a depressão. São as causas mais frequentes. Então, se desligar do trabalho quando estiver perto da hora de dormir, conversar, ouvir música, assistir um programa agradável, falar sobre coisas amenas, tomar um banho morno, relaxar, fazer algum tipo de alongamento, tal, vai se preparando e vai procurando alguma coisa. Tem pessoas que a leitura chama o sono, então lê no sofá antes de ir para a cama, lê, a própria televisão pode induzir o sono e outras coisas. Quando estiver cochilando, vai. Então são preparos. Se você mudar esses hábitos, você pode melhorar bastante a qualidade do seu sono. É claro que tem doenças que precisam ser tratadas de outra maneira, né? Com o auxílio do especialista no médico. Viu? Tem várias doenças psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão, doenças neurológicas, como a doença de Parkinson, derrame cerebral, a demência, doença de Alzheimer, doenças respiratórias, como pessoas que têm roncos, né, importantes, que dificultam o sono, tem dificuldade de respiração durante o sono, os grandes roncadores têm isso, a asma, a bronquite asmática, algumas doenças reumáticas, como a fibromialgia, tem pessoas que sentem dores e não conseguem dormir por aquelas dores intensas da fibromialgia que afeta o corpo todo. Então, problemas de sono têm a ver com várias especialidades. Endócrino, problemas de tireoide pode provocar dificuldade para dormir ou sonolência excessiva. Outro problema que atrapalha o sono são os trabalhadores noturnos, né? As enfermeiras que trabalham à noite no hospital, os motoristas, os operários de fábricas, de indústrias, né? Muito comum aqui na nossa cidade. O próprio médico que dá plantão a noite toda acordado. Então essas pessoas vão dormir durante o dia, mas o sono durante o dia nunca é igual ao sono da noite. É um sono muito superficial. Primeiro, a pessoa não vai dormir às 6, 8 horas por causa da luz, por causa do som, do trânsito, etc. E alguma coisa ela vai fazer, vai procurar aumentar seu rendimento do trabalho. Então o sono dessas pessoas que trabalham à noite é um sono muito superficial. Aquele sono paradoxal importante para a memória é um sono muito curto. Então são pessoas que vão estar sempre com memória difícil, pessoas que estão sempre meio abatidas, cansadas, mal-humoradas, né, depressivas. E isso é uma realidade dos nossos dias. Doutor, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre insônia e os distúrbios do sono, qual é o telefone? Nós somos aqui o diretor do Instituto Neurológico do Triângulo, na rua Arthur Bernardes, 433. E o nosso telefone é 3236-8334. Ok, muito obrigado pela entrevista. O prazer foi nosso e estamos à disposição para outras oportunidades. Com certeza voltaremos. Vamos lá, o que é o sono, doutor Alberto? O sono é uma função do nosso organismo que é fascinante o estudo dele e é de uma importância muito grande para a nossa saúde, para a nossa vida na sociedade, para o desempenho do nosso trabalho. Ele é um mistério ainda porque ainda não está totalmente elucidado que seja o sono realmente. Mas, resumindo, o sono é uma função em que nós, em determinada hora da noite, o corpo pede para relaxar, para dormir, e você entra num estado, vamos dizer assim, de inconsciência, mas que é perfeitamente reversível essa inconsciência. Qualquer estímulo você vai recuperar sua consciência. E ele tem importância, até agora, pelo que se tem pesquisado, ele tem uma importância muito grande para o nosso metabolismo, né? Durante uma fase do sono, nós repousamos profundamente e nessa fase o nosso metabolismo cai, é como se estivesse se armazenando muita energia, muita glicose para o dia seguinte. E uma outra função do sono muito importante é em relação à nossa memória. Tem uma parte do sono, é a parte que nós sonhamos, em que há uma troca de informações do que aprendemos durante o dia, do que aprendemos nos dias anteriores, e nessa fase do sonho é que há uma troca de informações nervosas que vão consolidar a nossa memória.
Seria tipo assim, vamos supor, igual um computador. Seria uma hora de estar processando todas as informações e guardando elas no lugar certo. O sonho é um defrag do computador. É onde todas as informações se organizam. E daqui a um mês, se você quiser lembrar de alguma coisa, você chega naquele ponto de maneira mais rápida, porque está tudo organizado direitinho. Então, a ficha cai mais rápida, a informação que você quer é perfeita, e você rapidamente vai lembrar e dizer. Isso é importante para o vestibulando, não é? Está fazendo vestibular. Se você tem um sono muito bom, e essa fase do sono onde nós sonhamos, se você tiver durante todo o ano que você estudou para o vestibular um sono de boa qualidade, na hora do vestibular, aquele assunto que você aprendeu em março, e você vai fazer um vestibular em dezembro, a ficha vai cair rápida e a informação completa. Então aí cai aquele mito, né, que de repente alguns vestibulandos ficam estudando até altas horas da madrugada, dormem super pouco, acordam cedo estudando de novo. Quer dizer, está piorando, porque não vai ter uma organização realmente desse estudo. É uma arma de dois gumes. Se aquela matéria que você estudou hoje cair amanhã, você vai lembrar bastante de toda aquela matéria. Mas se aquela matéria faz 3 meses que você estudou e você no decorrer do ano dormiu muito tarde, pensando que estava estudando muito, aprendendo muito, e o sono ficando de curta duração, você amanhecendo com sono, cansado, a ficha não vai cair. É quando você dá um branco em você. É o famoso branco. Você sabe que sabe aquela matéria, estudou muito, consegue achar mas já está a ficha não cai, porque você tem que dar voltas e mais voltas, é como se fosse o computador, ele fica mais lento. Se você não faz o defrag constantemente, vai ficando mais lento para receber aqueles sinais. Né? Agora, existe assim uma quantidade certa de horas que a pessoa deve dormir? Ou isso varia, de repente, da idade da pessoa? Isso é uma pergunta super interessante, que até hoje isso é uma polêmica dentro dos pesquisadores do sono. Né? De uma maneira geral, a população dorme de 7 a 8 horas. Essa seria a quantidade de sono ideal, hoje aceita. Mas existem pessoas que precisam, para amanhecer bem disposto, que precisam 9, 10 horas de sono. Isso está dentro de uma normalidade. E tem pessoas que precisam apenas de 4, 5 horas de sono e trabalham com uma disposição muito boa. Então isso varia, mas a média, em torno de 80% da população, vamos assim dizer, precisa de 7, 8 horas do sono. E tem essa minoria que precisa de 9, 10 horas e uma minoria menos ainda que precisa de 4, 5 horas. Agora, se a pessoa passar de 10 horas, por exemplo, assim, que gosta de dormir, aí já está errado. Alguma coisa tem que ser investigada. Né? Se é uma pessoa que precisa de mais de 10 horas, aí pode ser alguma doença subjacente que esteja provocando essa sonolência. Por exemplo, uma depressão. Né? Tem pessoas que reagem à depressão dormindo demais. Outras com depressão ficam acordadas, né? Mas é uma situação que precisaria ser investigada, né? Se está tendo alguma doença por debaixo. Agora a questão, por exemplo, na hora que você vai dormir, existe uma maneira certa, por exemplo, com relação, por exemplo, à luz, tem que ser uma luz, tem que ser completamente no escuro, existe alguma coisa assim ou isso depende também de cada pessoa? A luz é uma pergunta que o sono é um tema tão vasto, né, que uma coisa vai puxando a outra. Em relação, a luz exerce um papel muito importante no nosso sono. Por exemplo, antes da descoberta da energia elétrica, antes da invenção da lâmpada elétrica, em 1930 e poucos, por Edison, não existia luz à noite, era tudo escuro. Então, os homens dessa época, a sociedade, deveriam dormir ao anoitecer e só despertava quando o sol começava a despontar. Então, essa civilização deveria dormir em torno de 10 horas por dia, né? 11 horas. Com o invento da lâmpada elétrica, o que é que aconteceu? A luz durante a noite ficou quase igual à luz do sol. Então as pessoas começaram a dormir mais tarde. Aí depois apareceu o rádio, a televisão, o computador e atualmente a internet, que são estímulos para você dormir cada vez mais tarde. Né? Televisão 24 horas por dia, de filmes, de entrevistas, né? O Jô Soares, uma entrevista muito tarde. Então, muitas pessoas estão com sono às 10 horas, mas não, eu vou esperar o Jô Soares, aí estende mais. Outros dados em relação à internet, principalmente na adolescência, né, os adolescentes começaram a dormir muito mais tarde com o computador, com a internet. Ainda mais que depois da meia-noite só paga um impulso, né? Então aí que... Exatamente. A produção capitalista, né, de produzir, né,
o aumento a população aumentando, então as fábricas, as indústrias começaram a trabalhar também à noite. Aí surgiram os trabalhadores noturnos, né? Os motoristas de ônibus. Então são tudo estímulos para atrapalhar a vida da pessoa. Então a civilização antes da lâmpada elétrica dormia 10 horas, 11 horas por dia, hoje está dormindo 7, 8. Então tem uma corrente que defende que nós somos, a nossa sociedade contemporânea é privada de sono. É tanto que você chega no domingo, não tem trabalho, não tem uma obrigação social, você dorme às vezes até 11, meio-dia. É uma prova que nós estamos privados de sono. Então a gente está acordando mais cedo do que a gente precisa ali em relação ao nosso sono, né? Então a luz tem essa influência. A luz, ela induz o sono, certo? Por quê? Porque a luz, quando a luz desaparece, aumenta uma substância no organismo chamada melatonina, tá? Escurece, a melatonina é um hormônio, aumenta no sangue e essa melatonina vai induzir o sono, vai diminuir a temperatura da pessoa e a pessoa começa a sentir sono. Né? Então é importante o fator luz estimulando a diminuição da temperatura, estimulando o sono. É interessante até tipo assim, quando a gente de repente vai para uma fazenda ou num lugar que não existe, né, luz, quando dá tipo 7 horas, 8 horas, você já está na cama, Exatamente. Eu me lembro que na minha adolescência eu passava muitas férias numa fazenda de um amigo meu, e lá não tinha energia elétrica. 7 horas todo mundo estava dormindo. A gente jantava às 5 horas, 6 horas, 7 horas, 7 e meia, não tinha televisão, dormindo. Né? Acordava 4, 5 horas da manhã. Né, para beber o leite da vaca lá. E como que, tipo assim, como que diferencia o sono, por exemplo, numa criança, no adolescente, uma pessoa madura e tal, e no idoso? Aproveitando essa pergunta do ponto de vista prático, para as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante. A criancinha, né, recém-nascida, ela dorme 16, 17 horas por dia, em sonos entrecortados, sonos de 2, 3, 4 horas, depois acorda. Então é um sono que a gente chama polifásico, vários ciclos de sono. A criança com 6 meses já dorme um pouco menos, ela dorme de 13, 14 horas. Com 2 anos já dormimos em torno de 10 horas. E com 5 anos já estamos dormindo em torno de 9 horas. Aí chega a adolescência, 8, 9 horas, no início da adolescência, mas começa a adolescência, as trocas hormonais, o aparecimento dos hormônios, né, que dão a sexualidade, que dão as feições de um adolescente, né? Aqueles hormônios, eles provocam, do ponto de vista fisiológico, sonolência no adolescente. Então, o adolescente, é importante isso para os educadores, para os professores, para os diretores, os dirigentes da nossa educação saber. Por quê? O adolescente precisa de maior número de horas de sono. Ele dorme mais e outra coisa, ele dorme mais tarde. Independente do computador, da internet, o adolescente, ele tende a dormir mais tarde do que o adulto, do que uma criança antes da adolescência. Ele gosta de dormir lá para 11, meia-noite, às vezes 1 hora. E precisa dormir maior número de horas. Ele começa a precisar de 9, 10 horas do sono, durante toda a adolescência. O que é que acontece? O estudante, na maioria as mães gostam que ele estude de manhã, porque facilita tal. Então, ele precisaria dormir 9, 10 horas, ele precisa dormir mais tarde, independente da internet, e tem que acordar às 5 e meia, 6 horas, para chegar na escola às 7 horas. Aqui ainda dá para você acordar às 6 horas, 6 e 15, mas em São Paulo, por exemplo, você tem que acordar às 5 e meia. Então, o adolescente fica privado de sono. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai cochilar um pouco durante a aula, a concentração dele vai diminuir para aprender o que a professora está falando. Será que o ideal, é ideal estudar então de manhã ou não? Comparando os estudantes, adolescentes que estudam de tarde e de manhã, os que estudam da tarde têm um melhor aproveitamento em termos de memória, de concentração e de rendimento na hora da prova. Por quê? Porque o adolescente que estuda de manhã é privado de sono. Então ele vai cochilar na aula, não vai aprender tanto, que a concentração diminui, porque ele está com sono, está forçando ele a ficar esperto, aqueles mais esforçados. Chega em casa, almoça e dorme até 4 horas, para descontar, para compensar aquilo que ele está privado. Então, o adolescente, geralmente, ele nunca estudou depois do almoço. Então, de repente, né, aquele esquema que tem, muitos pais colocam, né, os filhos para fazer esportes e tal, à tarde, né, depois da aula. Então, de repente, seria o ideal fazer exercício físico, praticar os esportes, a natação, que geralmente os pais colocam, e depois estudar à tarde? Pode ser. Ou então, compensar aquelas horas que ele está precisando, dormir às 4 horas, mas estudar 4 horas e entrar na noite estudando.
certo? Agora existe, por exemplo, assim, um pai, de repente, está assistindo a gente agora, existe como saber se, de repente, o filho está com problema, mas meu filho dorme muito, é muito sono... Tipo, o senhor falou que é um fator normal nessa fase, mas existe um ponto que você começa a sentir que aquilo já não está normal, que você deve realmente procurar um especialista? No adolescente, precisa sim. Por exemplo, o adolescente ou mesmo a criança, antes de entrar na adolescência, ela pode ter problemas de respiração durante o sono e causar sonolência durante o dia, ou então nem a sonolência, mas irritação, dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado escolar, né? Então essa criança precisa ver se ela ronca, se ela dorme de boca aberta, por exemplo. Então as amígdalas, se estiverem hipertrofiadas, as amígdalas são os tecidos que nós temos aqui, tecido linfóide, as adenoides, às vezes elas são aumentadas e atrapalham o ar entrar. Então essa criança dorme de boca aberta. Então ela vai roncar. E quem ronca, o sono não aprofunda. Nós temos 5 estágios de sono. O estágio 1 e 2, que é a fase de sonolência, começa a ficar sonolento. E a fase 3 e 4 é onde a gente repousa realmente. Então é aquela fase onde é difícil de ser acordado e é a fase em que você está repondo as energias. Essa fase 3 e 4 é importante para você acordar com grande disposição. Tá? E tem a fase 5, é onde acontecem os sonhos. É o sono paradoxal. Por que paradoxal? Porque é o sono onde estamos totalmente largados, onde a musculatura entra em uma total flacidez, mas ao mesmo tempo o cérebro começa a funcionar quase igual a como se estivesse acordado. É onde acontecem os sonhos. É o problema da memória que já discutimos, né? O ronco não deixa você entrar no 3 e 4. Você acaba... Porque você está fazendo esforço para o ar entrar, para vencer aquele estreitamento da passagem do ar. Que o ronco o que é? É dificuldade do ar passar ou pelo nariz, ou pela boca, ou pela faringe. Se tem alguma coisa diminuindo essa passagem, a pessoa vai ter um esforço respiratório para vencer essa passagem, e as paredes, algumas membranas chamadas pálato e a úvula, aquele sininho, tremem, vibram e emitem um som. Isso é o ronco, né? E às vezes a obstrução é tão grande que a criança pode ter parada respiratória. A faringe, principalmente, fecha, o ar não passa, a criança para de respirar. Isso também acontece, a mesma coisa nos adultos que roncam. E a gente chama essa parada de apneia. Apneia é parada de respirar. Apneia obstrutiva do sono é parada de respirar durante o sono por obstrução. Teria alguma coisa a ver, tipo, tem aquele mistério, né, que algumas crianças, alguns bebês, tal, durante a noite param realmente respirar. Tem alguma coisa a ver ou não? Tem a ver. Existe a apneia obstrutiva, que é o fechamento das vias aéreas, por onde o ar passa, e tem a apneia central, que é um problema cerebral, que é uma apneia diferente, de origem diferente. Nas crianças tem doenças neurológicas ou doenças musculares que podem provocar tanto a apneia obstrutiva como a apneia central. Mas essa, por exemplo, que é cerebral, tem como diagnosticar ou não? Tem. O exame clínico, né? Algum problema respiratório, algum problema neurológico, aí passaria por uma investigação clínica, um pneumologista, um neurologista, o problema das amígdalas, o otorrino, né? Então, a gente faz um exame chamado polissonografia. O que é isso? É um exame em que a pessoa dorme no laboratório, dorme numa clínica especializada, e esse exame monitoriza, ele avalia durante as 7, 8 horas de sono muitas funções. Função cerebral, função cardíaca, função pulmonar, a oxigenação do sangue para o cérebro durante todo o sono e o tipo de ronco, quantas paradas ele vai ter por noite. Então a gente tem uma visão geral do problema, se ele é inquieto, né, que ele é filmado. Então é um exame muito valioso para você complementar e fechar um diagnóstico. E cada diagnóstico tem o seu tratamento. O senhor trouxe um vídeo explicando com relação à apneia, não trouxe? Temos, sim. Antes eu poderia explicar graficamente pode. Mas só para complementar, é importante a sua pergunta sobre criança, existem hormônios, alguns hormônios, que só se fabricam durante o sono. E em relação à criança, um desses hormônios é o hormônio do crescimento. Então, o hormônio do crescimento, ele é produzido durante o estágio 3 e 4 do sono, aquele estágio profundo. Se a criança ronca, tem amígdalas hipertrofiadas
ela não atinge aqueles 3 e 4, ela tem pouca produção de hormônio de crescimento. A não ser que ela pratique muito esporte durante o dia, então isso estimula a fabricação do hormônio do crescimento durante o dia. Mas se ela for uma criança não muito ativa fisicamente, ela vai ter hormônio de crescimento produzido muito pouco, porque ela ronca e não deixa o sono aprofundar. O hormônio do crescimento só é produzido nessa fase, então ela pode ser uma criança baixinha, pouco desenvolvida por causa desse motivo. Então, tirando as amígdalas, corrigindo o problema do ronco, ou então o problema do nariz, se ela tiver defeito no nariz, desvio do septo, ou hipertrofia de corneto, alguma coisa na faringe, corrigindo esse problema, ela volta a respirar durante o sono e ela tem o seu desenvolvimento garantido, né, normal. Olha, e com relação ao tipo que você estava falando, na questão da pessoa que se movimenta muito de noite, que mexe muito na cama, qual seria o motivo? É uma causa de sonolência. Às vezes a pessoa tem sonolência durante o dia excessiva. Isso é uma queixa muito comum nas pessoas. Procura no consultório. Eu estou com uma sonolência incrível, eu não consigo sentar numa sala de espera, eu durmo, não consigo assistir uma televisão. Durante o trabalho eu me esforço muito para manter acordado. Então é sonolência excessiva durante o dia. É uma queixa comum e que muitas situações, muitas doenças podem provocar isso. Uma delas é o que nós explicamos, o ronco e a apneia, porque a pessoa amanhece cansada, está sempre despertando para vencer aquele ronco. Né? No eletroencefalograma, na polissonografia, a gente vê que esse indivíduo desperta dezenas de vezes. Às vezes ele nem sabe que está despertando, mas ele desperta. Né? E ele passa o dia sonolento. E às vezes, se ele for motorista, ele está pondo em risco a própria vida e a vida das pessoas. É uma causa muito importante de acidente de trânsito, acidente em fábricas e às vezes algumas tragédias nas usinas nucleares. Problemas da sonolência durante o dia, a pessoa trabalha sob pressão, privada de sono, e às vezes tem um problema desse, ele é roncador e não sabe, dorme a noite toda, acha que dormiu bem, mas durante o dia está sonolento, então é um problema de saúde pública. Tem até que existir uma avaliação melhor, Exatamente. Tanto de quem vai trabalhar num cargo assim, que realmente tem que ter uma concentração eficaz durante o dia, e também pessoas que trabalham à noite, né, que realmente também tem que ser pessoas preparadas, que de repente, né, a gente está até comentando nos bastidores, que tem um relógio biológico diferente, quer dizer, que conseguem, de repente, ficar à noite sem... Né... Isso, a medicina do sono é uma especialização muito nova, né? Por exemplo, nós somos a 4ª turma a se especializar no Instituto do Sono de São Paulo. Então é uma coisa muito nova no Brasil. Quer dizer, existe pessoas que fazem... Você fica ali na Vila Mariana? É na Vila Clementina. Clementina? Ali na Escola Paulista de Medicina, Vila Clementina, logo depois da Vila Mariana. E por conta disso, né, a medicina do trabalho, né, os médicos que trabalham nas empresas, as fábricas, né, nas empresas de ônibus, estão muito preocupadas e interessadas em que os seus operários, seus motoristas sejam submetidos a avaliações periódicas. Isso não é regulamentado por lei, mas eu acho que daqui a 4, 5 anos, quando começarem a apresentar os trabalhos científicos, já tem muitos trabalhos comprovando que boa parte dos nossos acidentes em fábricas e acidentes de trânsito são provocados por doenças relacionadas com o sono. Então esse exame vai ser periódico e talvez até se crie uma lei obrigando esses motoristas, né, como acabou de ser aprovada uma lei obrigando aos motoristas se submeterem, né, a um exame psicológico sistematicamente, né? Mas a apneia que você estava perguntando, então aqui, não sei se dá para fazer um close. Então, aqui é a entrada de ar pelo nariz, aqui é a entrada de ar pela boca, e essa parte aqui mais escura é a faringe, né? Aqui é o trajeto normal. Só vamos colocar ela um pouquinho mais assim, para não trajeto, dar tanto brilho. Assim. É um trajeto normal do nosso ar quando nós respiramos. Né? Então, essa passagem aqui, esse trecho aqui é crítico, é onde se dá a maioria das obstruções. Esse trecho aqui, durante o sono. Aqui isso Como fecha, chama essa área? É faringe. Faringe retrolingual. Retrolingual. Aqui, essa aqui é a língua. Isso tudo aqui é a língua, tá? Aqui é a língua. A língua está próxima a essa parte aqui da faringe. Quando nós deitamos de costas, a língua cai por ação da gravidade, né? Ela cai e empurra essa parte aqui, fechando mais ainda a faringe. Vamos só fazer o seguinte, vamos só fazer um intervalo comercial
E a gente retorna... As pessoas gordas têm muita gordura nessa região, as pessoas obesas.